No episódio do China em Foco de hoje, nós vamos conferir o seguinte. A morte do ator chinês Yu Minlong está gerando controvérsias e levantando suspeitas. Isso depois que o regime chinês tentou rapidamente censurar as discussões online sobre a sua morte. O regime classificou a morte de Yu como um acidente, mas publicações nas redes sociais chinesas têm sugerido que ele teria sido morto. Nós vamos falar também sobre a aproximação entre a Colômbia e a China. Isso porque essa semana o presidente colombiano Gustavo Petro afirmou que ele vai demitir todos os representantes colombianos que trabalham na embaixada chinesa. De acordo com Petro, esses funcionários estariam atrapalhando as relações entre os dois países. Eu sou Emanuele Coure, editora de China do jornal Epoch Times aqui no Brasil, e fique comigo para conferirmos mais detalhes dessas reportagens. Antes de eu seguir com vocês, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já lembre-se de se inscrever e também de deixar a sua curtida. Agora, indo para a nossa primeira reportagem, o ator e cantor chinês Yu Minlong, de 37 anos, morreu de forma inesperada. Yu ficou muito famoso por conta dos papéis que ele interpretou em novelas chinesas, e a sua morte provocou uma onda de ceticismo público nas redes sociais chinesas. Isso porque a polícia chinesa rapidamente classificou o caso como sendo uma queda acidental ligada ao uso de álcool. Depois disso, eles também começaram a censurar as informações online ligadas à sua morte. De acordo com as informações divulgadas pela polícia do país, Yu teria caído do 5º andar de um complexo residencial em Pequim na manhã do dia 11 de setembro. 12 horas depois da sua morte, a polícia de Pequim declarou o caso encerrado, afirmando que uma suspeita de crime tinha sido completamente descartada. No entanto, nas redes sociais chinesas, publicações começaram a se espalhar rapidamente, trazendo à tona fotos e relatos de testemunhas oculares, que geraram questionamentos sobre o resultado divulgado pela polícia. Eu quero conferir com vocês os detalhes desses relatos que questionam a morte de Yu Minlong, mas antes de tudo é importante eu destacar aqui que nós não podemos verificar de forma independente a veracidade dessas alegações e desses relatos. Indo agora para as publicações, algumas postagens mostram e descrevem telas de janelas rasgadas, marcas de arranhões e outras irregularidades. Já outras publicações alegam que Yu foi drogado e agredido antes de cair, ou que ele foi empurrado da janela. Já algumas outras publicações sugerem que a mãe de Yu estava sendo controlada por figuras poderosas. Esses rumores ganharam ainda mais força depois que alguns fãs de Yu lembraram de uma transmissão ao vivo que ele estava fazendo, onde ele apareceu com um hematoma na testa, e ele disse o seguinte para o público: "Se um dia eu desaparecer de repente, saibam que não foi um acidente." Esse vídeo gerou ainda mais especulações porque na época a transmissão foi abruptamente interrompida pela sua equipe. Agora, outro ponto que está ajudando a aumentar as suspeitas é que algumas imagens e vídeos que estão circulando online parecem mostrar Yu pendurado de cabeça para baixo na sua varanda antes da queda. Agora, por conta de essas plataformas de redes sociais chinesas serem fortemente censuradas e controladas pelo regime chinês, a maioria dessas publicações foram rapidamente removidas. Já repórteres da mídia local chinesa visitaram o lugar e encontraram carros da polícia saindo do edifício. Numa dessas reportagens, eles afirmam o seguinte, que as cortinas de uma janela do 5º andar do edifício estavam rasgadas. Já de acordo com uma outra mídia local, os moradores e faxineiros do complexo residencial onde Yu morava descobriram por volta das 6 da manhã daquele dia que alguém havia caído de um dos prédios. O segurança chamou a ambulância e o local foi imediatamente isolado pela polícia. Além disso, os repórteres notaram que o local onde a queda havia acontecido foi rapidamente limpo naquela mesma tarde. Todo esse caso tomou uma proporção ainda maior porque, em vez de o regime chinês endereçar as inconsistências desse caso, ele simplesmente começou a censurar as pessoas ao redor do país que falassem sobre o caso da morte de Yu. Assim, postagens mencionando a sua morte foram excluídas das principais plataformas de mídia social, incluindo uma publicação do cantor de Hong Kong Daniel Chang, onde ele apenas lamentava a morte de Yu. Só para termos uma ideia da proporção que isso tomou, de acordo com o que disse uma mídia controlada pelo regime, o Weibo, que é uma das principais redes sociais da China, anunciou no dia 14 de setembro que eles haviam excluído mais de 4.300 publicações ligadas à morte de Yu, e eles também haviam banido mais de 60 contas por, em suas palavras, espalhar teorias da conspiração. Já para tentar contornar a censura, os usuários das redes sociais chinesas recorreram a palavras codificadas e emojis, para assim continuar compartilhando essas informações.
E em resposta a tudo isso que estava acontecendo, no dia 21 de setembro, a polícia do distrito de Chaoyang, em Pequim, emitiu um comunicado oficial, alegando que essas especulações eram apenas rumores. Eles também alegaram que 3 indivíduos confessaram ter divulgado histórias falsas ligadas a este caso. O comunicado listou as supostas postagens, que iam desde alegações de que Yu foi forçado quando pulou do prédio até sugestões de que sua família estava sendo controlada por pessoas poderosas. A polícia disse que os 3 indivíduos não identificados infringiram a lei e estavam sujeitos a medidas coercitivas, mas não especificou se eles foram detidos, multados ou punidos de alguma forma. Já os internautas chineses começaram a notar algumas inconsistências nessa declaração do distrito, de que 3 pessoas haviam confessado ter espalhado desinformação. A inconsistência é que nos sites oficiais do governo não havia nenhum documento de penalidade administrativa relacionado a esses supostos infratores. E isso é algo que é exigido por lei nessas situações. No final, essa inconsistência acabou aumentando ainda mais a desconfiança do público. Eu quero trazer agora para vocês as declarações feitas pelas pessoas próximas de Yu. Inicialmente, a agência de talentos de Yu confirmou a sua morte, mas forneceu poucos detalhes. Já no dia 16 de setembro, a agência publicou uma declaração atribuída à mãe de Yu, dizendo que ele morreu de uma queda acidental enquanto bebia, e pedindo ao público que parasse de especular. Ao mesmo tempo, uma suposta declaração da mãe de Yu começou a circular online, contradizendo diretamente a declaração do estúdio. Eu vou deixar aqui na tela para vocês essa suposta mensagem da mãe de Yu que está circulando online. A carta afirmava que ela possuía provas importantes que comprovavam que a morte do seu filho não tinha sido um acidente e prometia não desistir de buscar justiça. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês, abro aspas. O amor e as memórias de uma mãe pelo seu filho nunca podem ser obscurecidos por mentiras. Possuo imagens cruciais de antes e depois do incidente, juntamente com depoimentos de testemunhas. Essas provas demonstram conclusivamente que a morte do meu filho não foi um acidente. Fecho aspas. Agora, se essas alegações são verdade ou não, se Yu foi assassinado ou morreu de forma acidental, nós não temos como confirmar. Mas o fato é, toda essa situação se tornou particularmente complicada por conta da postura adotada pelo regime, classificando questões em torno da morte de Yu como rumores, enquanto silenciava artistas e fãs que estão questionando sobre os fatos divulgados pelas autoridades. O público, por sua vez, suspeita que o regime esteja trabalhando para ocultar o caso, reforçando a postura do partido de tentar ocultar esses casos politicamente sensíveis no país. Indo agora para a nossa segunda reportagem, nós vamos falar sobre a aproximação da América Latina com a China, mais especificamente da aproximação da Colômbia com o regime chinês. O último desdobramento dessa relação aconteceu essa semana, quando Gustavo Petro anunciou que seu governo estava demitindo todos os representantes colombianos que trabalhavam na embaixada em Pequim, acusando eles de sabotar as relações do país com a China. Ele fez este anúncio durante uma reunião com ministros nesta segunda-feira. O presidente afirmou que uma mudança imediata precisaria acontecer na representação diplomática do país na China, porque, segundo ele, a atual equipe estaria tentando sabotar as relações entre os dois países. Segundo Petro, os diplomatas estariam alterando os horários da agenda presidencial, cancelando compromissos e também fazendo todas essas coisas sem o conhecimento do governo. As relações entre a China e a Colômbia já vêm se fortalecendo há algum tempo, em particular desde que o atual presidente Gustavo Petro subiu ao poder. No final de 2023, por exemplo, durante uma visita oficial de Petro para a China, os chefes de Estado dos dois países anunciaram que as relações entre China e Colômbia estavam sendo elevadas para uma parceria estratégica. Nessa mesma visita, os dois países assinaram 12 acordos de cooperação nos setores da economia, comércio, educação, cultura, entre outros. E em maio deste ano de 2024, a Colômbia assinou um contrato com o regime chinês para se juntar ao Cinturão e Rota, um marco importante nas relações entre os dois países. O Cinturão e Rota é um importante projeto bilionário de infraestrutura do Partido Comunista Chinês. No entanto, o projeto tem gerado vários problemas nos últimos tempos e levantado várias preocupações. Por exemplo, de acordo com o Aid Data, que é um instituto da Universidade William and Mary, 1/3 dos projetos do Belt and Road, que é o cinturão e rota do regime chinês, tem grandes problemas de implementação, como, por exemplo, escândalos de corrupção, violações trabalhistas, riscos ambientais e manifestações públicas. E em muitos casos, os países acabam presos no que é conhecido como a diplomacia das dívidas.
Um caso bem notório disso foi no porto de Hambantota, no Sri Lanka. Eles entraram nesse projeto de infraestrutura, receberam o investimento do regime chinês, no entanto, eles não conseguiram pagar de volta este investimento e acabaram perdendo o porto por 99 anos para o regime chinês. Agora, durante essa mesma reunião onde Petro endereçou a questão da troca dos representantes diplomáticos na China, ele também fez várias críticas ao presidente americano Donald Trump. Isso acontece em um momento em que a relação entre os dois países tem se deteriorado cada vez mais, e os Estados Unidos é um importante aliado histórico da Colômbia. Poucos dias atrás, o governo americano chegou até mesmo a anunciar a revogação do visto americano do presidente colombiano Gustavo Petro. Isso depois que ele incitou militares dos Estados Unidos a desobedecerem à liderança de Trump, enquanto ele estava em Nova York para a Conferência da ONU que aconteceu algumas semanas atrás. Eu quero conferir com vocês o vídeo onde Petro fala isso. Desobedezcan la orden de Trump. Obedezcan la orden de la humanidad. Poucos dias depois, o ministro das Relações Exteriores da Colômbia renunciou ao seu visto americano, em protesto contra a revogação do visto do presidente. E esse distanciamento já vem acontecendo desde o início do ano, quando Donald Trump voltou ao governo. Um dos episódios que mais chamou a atenção foi quando Petro se recusou a receber os imigrantes ilegais colombianos que Trump queria enviar novamente para o seu país de origem. Depois da recusa de Petro, Trump afirmou que então eles colocariam tarifas de 50% sobre a Colômbia, isso enquanto o país não aceitasse os imigrantes. Isso é tudo por hoje no China em Foco. Se você gostou do episódio de hoje, já lembre-se de compartilhar este vídeo, deixar aqui a sua curtida e hoje eu tenho um convite diferente para te fazer. Eu quero montar um episódio somente respondendo algumas dúvidas que vocês têm. Por isso, deixe a sua dúvida aqui nos comentários, que assim que nós tivermos uma quantidade que seja razoável ali de questionamentos, eu vou fazer este vídeo respondendo essas perguntas. Bom, muito obrigada por assistir e eu vejo vocês numa próxima.